Muita paz a todos. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estarmos estudando essa fantástica doutrina dos Espíritos, que é a maior coleção de ensinamentos que a humanidade já recebeu. Se nos atentarmos com profundidade a todas as informações que a doutrina espírita nos traz, nós vamos aprender muito e vamos poder adiantar muito a nossa caminhada espiritual. Se aproveitarmos esta nossa encarnação, que é a encarnação em que fomos chamados ao Espiritismo, que já conseguimos um patamar de informações a ponto de sermos convidados a essa coletânea de ensinamentos, a essa experiência milenar que é o Espiritismo. Podemos aprender muito e com esse aprendizado caminharmos a passos largos para a compreensão da vida, da existência. Para que vivemos? E para que existimos? Para que dentro de nossa vida tantas existências? E por que criamos a necessidade de tantas existências, fazendo disso um caminho mais longo, mais árduo, que exige mais. E Allan Kardec vem abreviar esse caminho com a lição que os Espíritos nos trazem e que ele, com muita sabedoria, muita inteligência, soube decifrar para nós, organizar, para que organizados pudéssemos caminhar com mais clareza. Porque ele diz: não basta ver para crer, é preciso compreender. Então ele nos convida à compreensão, não só ver as coisas, mas compreender tudo aquilo que a vida nos apresenta. E compreendendo, crescendo, adiantando. E dentro desse pensamento é que nós começamos a desenvolver a nossa ideia de hoje, a partir da questão 803 de O Livro dos Espíritos, a respeito das igualdades. Que todos nós somos iguais perante Deus. Por quê? Porque todos estamos num processo de prova e expiação. A riqueza é prova e expiação. A pobreza é prova e expiação. Então somos todos iguais, porque Deus nos compreende nas dificuldades de passarmos pelas situações que criamos, no sentido de necessitados de provas e necessitados de expiar um descuido do passado, uma falta de consciência de encarnações anteriores a respeito da lei de Deus. Então não importa se a pessoa nasce numa cobertura ou num casebre, ela está em prova e expiação. O casebre é prova e expiação, a cobertura é prova e expiação. E assim nós vamos entendendo que não existem desigualdades, desde que estejamos todos num processo de prova e expiação. E não existe desigualdades nas questões dos caracteres físicos. Por quê? Porque cada um é cada um, e cada um fez a opção de estudar mais ou menos
conhecer mais ou menos. Aqueles que se esforçaram em conhecer mais, que se esforçaram em trabalhar mais, adquiriram mais conhecimento. E assim nós entendemos a formação das desigualdades. E que Deus, na origem do Espírito, Ele não criou Espírito para isso ou para aquilo. Todos fomos criados puros, simples e ignorantes. Mas cada um teve um grau de interesse diferenciado. Se interessou mais pelas coisas, como se você der uma quantia para todo mundo, como Kardec explica na Revista Espírita, que é impossível dar igual para todo mundo. Você dá um dinheiro, R$50 para todo mundo. Algumas pessoas vão pegar esses R$50, vão adquirir semente, ferramenta e vão plantar. Outros não vão ter interesse em investir esse dinheiro, como na parábola dos talentos, que Jesus chama talento de dinheiro, que a gente ganha dinheiro com o nosso talento, cada um desenvolveu o seu, e de repente aquele que trabalha, que planta e que estuda, ele adquire uma posição, o outro está ali, não soube aproveitar, não quis, e aí esse aqui tem condição de comprar o daquele que não produziu, porque ele está passando necessidade, porque ele não usufruiu daquilo que Deus colocou na mão. Então nós temos divergências, nós temos uma diferenciação sociopolítica, porque nem todos temos o mesmo labor, como diz Kardec. Nem todos temos o mesmo interesse. E o interesse que colocou uma classificação social entre as pessoas. Isso foi se desenvolvendo no transcorrer do tempo. Lógico que nos perdemos nisso, porque alguns criaram um orgulho em cima disso, e aí nós começamos a nos perder. Por quê? Porque o orgulho, ele me fez esquecer que aquele sujeito do lado ali é meu irmão. E se eu posso dividir com ele um pouco, eu posso ensiná-lo, né? Como foi o caso dos exilados de Capela, que vieram com uma experiência na frente de outros planetas para poder ajudar a gente aqui, os primatas, mas eles nos escravizaram. Existem, sim, um mau uso do livre-arbítrio, existe, mas Deus nos cria iguais para as mesmas coisas. O utensílio do que fazemos, o uso devido ou indevido, está no nosso livre-arbítrio. E assim, nós fomos adquirindo aptidões e especialidades. Como nós estamos ainda num grau bastante material, somos ainda muito materialistas, a Terra ele fica mais ou menos como um laboratório, onde o espírito desenvolve aptidões, onde o espírito em contato com o outro, ele se desenvolve. Então o psicólogo que escreveu o Antigo Testamento, ele começa na lição de Adão, que Deus vem visitar a Terra, que é um absurdo, né? Como se fosse a criação máxima dele, e Adão está escondido. Por que te escondes de mim, Adão? Porque estou nu, Senhor. Quem falou que ele estava nu? Se ele sempre foi daquele jeito, e é só ele que está ali. Mas acontece que tem alguém do lado dele, que mostra ele para ele mesmo. E assim, nós começamos a aprender a ver o outro, a respeitar o outro, a conviver com o outro, que nós mal sabemos viver, muito menos conviver.
essa convivência, ela foi estabelecida como uma necessidade para o espírito humano, que simbologicamente de Adão é o ser ainda voltado ao instinto. A condição dele evolutiva ainda é caçar, comer e reproduzir. Tem um filme que chama A Guerra do Fogo. Ele mostra exatamente esse passo que o humano deu, que a humanidade deu, saindo da luta, saindo da comida e da reprodução. Alimentação, reprodução, instinto de conservação, instinto também de conservação, mas voltado à conservação da espécie na reprodução. Assim nós começamos a ter macho e fêmea. Nós começamos a ter uma alma masculina e uma alma feminina. E, acima de tudo isso, o espírito, que não tem sexo. O espírito é assexuado. Ele vai encarnar como uma alma fêmea num corpo, numa alma feminina, num corpo feminino ou fêmea, para que ele possa desenvolver caracteres dentro dessa convivência. É convivência. E a alma, que ela se desenvolve dentro de uma psicologia masculina, ela tem a tendência a se aproximar de uma biologia macho. E assim nós tivemos os dois grandes polos de união, os opostos se unindo na visão de Dr. Carl Gustav Jung, os opostos se unem para a formação de algo maior. E assim nós começamos a sair do instinto e compreender o outro e enxergar o outro, coisa que muito poucos fazem no planeta, pela nossa posição egoísta. Então, na lei das igualdades, nós compreendemos que somos iguais. Ninguém é melhor e ninguém é pior que ninguém. Nós somos espíritos em prova e expiação. E Deus e Jesus, olhando para a gente, eles vão perceber que tudo que nós fazemos está dentro de um processo evolutivo. Cada um está tentando aprender, cada um está tentando fazer o melhor possível para que ele vá se adiantando. Nós saindo do instinto, construindo o sentimento para daqui a alguns séculos amarmos-nos, construirmos o amor, que é a proposta maior de Jesus, nosso Senhor e Mestre, que é a intenção da doutrina espírita, como diz Lázaro no capítulo Leis de Amor no Evangelho, que a nossa tendência, a nossa busca é o amor. E assim nós vamos, através da convivência, viver com nós conseguirmos uma união que possa produzir algo de maior, mas não só a nível físico, corpo, mas a nível espiritual. A humanidade da Terra não despertou ainda para a questão de que somos todos espíritos encarnados, com necessidades diferentes. Como se você entra num hospital e você encontra uma pessoa com gripe, outra está com a garganta inflamada, outra está com câncer, outra está com pneumonia, mas são todos doentes. E é assim que Jesus nos acolhe no seu planeta maravilhoso, como doentes da alma que precisa de tratamento, cada um de acordo com aquilo que construiu nas experiências transatas, ele tem o remédio adequado. Então o remédio é diferente, mas a alma é doente. A doença é diferente,
mas somos todos doentes. A psicologia primeira da Terra, a psicologia comportamental behaviorista, que ela se concentra no estudo do comportamento da pessoa, ela nos diz que, ontologicamente, na ontologia, o homem saía para caçar. E a mulher ficava em casa cuidando da prole. Nessa situação do homem sair e ter que criar rotas para chegar ao objetivo e pela mesma rota voltar, o homem ele sabe se deslocar, ele sabe se diferenciar nos caminhos, porque ele criou essas rotas e o cérebro masculino, ele ficou adaptado a isso. E o cérebro feminino, ele não conseguiu fazer isso porque ele ficou em casa. Então, nós começamos a pensar numa colocação, ampliando essa psicologia para uma psicologia mais atual, de que o homem, ele é mais extrovertido, ele vai mais para fora. E a mulher é mais introvertida. E ela está dentro do doméstico, está dentro do lar, mas ela pode também, em alguns momentos, extroverter. Ela pode, porque ela tem capacidade, porque o cérebro não é diferente. Os mesmos bilhões de neurônios, as mesmas áreas cerebrais, área de Broca, área de Wernicke, área cognitiva, área motora. Não há essa biologia diferente, como não há quando o espírito Lacordaire, em 1863, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que a química não encontrou diferença no sangue de um rico ou de um pobre, que não há a diferença do sangue do grão senhor e de um plebeu. Não há essa diferença. As diferenças que nós criamos, elas são todas psíquicas, psicológicas. Por que criamos isso? Porque ainda temos muito pouco de noção do nosso psiquismo. Há muito pouco tempo éramos totalmente inconscientes do que fazíamos. Era uma coisa instintiva. Até que Jesus enviou para nós, junto, Sigmund Freud, Hippolyte Léon Denis Rivaio e Carl Gustav Jung, que começaram a trazer para a gente que há alguma coisa além do cérebro, que há algo em nós chamado alma. E essa alma é que precisa de cuidados. E aí, nós somos iguais, porque somos almas em progresso, almas no labor de crescer e de desenvolver. Na Revista Espírita, no Jornal de Estudos Psicológicos, de 1866, em janeiro de 1866, Allan Kardec, ele tem uma dissertação, além túmulo, de uma discussão na igreja de que a mulher não teria alma. Se as mulheres têm alma. Nesse mesmo texto, ele discute um descontentamento, um incômodo que teve naquela época de uma mulher que ela tirou um título de doutora na faculdade, na França. Ela, me parece que foi a quinta ou a quarta mulher que conseguiu um grau, colar um grau, porque até então não era permitido. E Kardec, ele diz nesse texto: as almas ou espíritos não têm sexo. As afeições que os unem nada têm de carnal. E, por isto mesmo, são mais duráveis.
porque são fundadas numa simpatia real e não subordinadas às vicissitudes da matéria. Então, como seria interessante se as almas se unissem por essa reciprocidade, por essa animosidade de gosto, de prazeres, de sentimentos, de estarem remando o barco para o mesmo ponto, para um ponto espiritual. Que nós, num esforço muito grande, pudéssemos sair daquele homem primitivo, que ele só queria acasalar, reproduzir, ele tinha esse desejo, nem sabia o que era isso. E nós sairmos disso e atingirmos um grau de consciência de si mesmo, de uma percepção de si mesmo que é algo além do desejo, para que homens e mulheres pudessem estar se unindo numa junção anímica, não corpórea. Como é importante que a humanidade possa se desenvolver pelas leis da alma, pelas leis anímicas, não mais pelas leis da matéria, como mostra esse filme A Guerra do Fogo. Um pouco mais à frente, Kardec vai dizer o seguinte: os órgãos sexuais só existem no organismo. Eles são necessários à reprodução dos seres materiais. Matéria. Por isso, o grande mestre Jesus, ele diz: o que é da carne é carne, o que é do espírito é do espírito. Porque papai e mamãe se unindo, eles dão a matéria, um corpo. O espírito, ele já vem de uma caminhada de há muito tempo. É diferente. Nós estamos pensando numa união anímica para o aproveitamento de um espírito que vem muitas vezes não sabemos de onde, como diz Jesus, o espírito é como o vento. Ninguém sabe de onde ele vem, ninguém sabe para onde ele vai, mas hoje, com as informações de Kardec, a gente sabe para onde a gente pode ir com a nossa mudança de comportamento e a nossa ampliação da consciência. Porque nós partimos de um ser inconsciente, movido ao estímulo, só estímulo, dando resposta. Depois nós tivemos um ser que passou a ter consciência de si, é o ser de Freud, Kardec e Jung, e essa consciência se amplia numa expansão da consciência, numa percepção maior da vida, que se chama mediunidade. O sexto sentido, porque nós temos 5. E quando nós nos apercebermos disso, nós vamos entender que os genitais, eles fazem parte da matéria. Eles servem para que o espírito se manifeste através disso, para que ele cumpra as leis de Deus, para que ele avance, não para que ele estacione, não para que ele abuse disso de uma forma desgovernada ou ainda de uma forma instintiva. Quando ele diz que eles são necessários à reprodução dos seres materiais, porque a Terra é um laboratório, aqui nós vamos desenvolvendo a evolução do espírito. Mas os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem uns pelos outros. Razão pela qual os órgãos sexuais seriam inúteis no mundo espiritual. Os espíritos progridem pelos trabalhos que realizam e pelas provas que têm a suportar, como o operário se aperfeiçoa em sua arte pelo trabalho que faz. Então não importa
se nós estamos num corpo feminino ou masculino. O que importa é que nós tenhamos uma noção clara que tudo isso é criado por Deus para a evolução do espírito, não tanto da matéria. Também da matéria, porque nós precisamos viver bem materialmente. Isso não quer dizer que Deus fez um diferente do outro. Isso é uma conquista de cada um e que marca o progresso de cada um. Então nós começamos a ter uma visão um pouco mais ampla, porque nós passamos a nos esforçarmos em nos melhorar, em perceber o outro, como Adão percebeu Eva, percebendo ele mesmo, o seu estado, como fazer para a sua melhoria, porque ninguém falou para ele, ele simplesmente, através da presença do outro, ele já sentiu a necessidade de se melhorar, a necessidade de mudar os seus hábitos. É isso que nós precisamos entender, e assim nós saímos do orgulho, do egoísmo. Eu agora tenho um outro na minha vida. Eu agora já não posso tudo. Né? Um paciente que eu tive, que ele se casou, e a mulher começou a brigar com ele porque estava com o saco cheio do casamento, porque ele jogava bola 3 vezes por semana e a mulher queria que ele largasse pelo menos 2, ficasse com uma, para que só fique com ela, recém-casado, gosta de ficar junto. Depois a coisa muda, mas no começo é tudo para ficar junto. E eu disse para ele, então, você não acha que a senhora, sua esposa, está certa? Porque agora você não é mais o solteiro que joga bola todo dia, você tem um outro. Então a grande importância, sim, eu tenho um outro do meu lado agora, que eu preciso conviver, respeitar, amar e servir. Mas nós somos muito orgulhosos para servir. Nós somos muito orgulhosos para ceder em alguma coisa. Então, os conflitos, os desajustes, que poderiam não existir se nós deixássemos de ser o homem lá atrás, aquele instintivo, para passarmos a ser o homem consciente, que é o homem que Kardec constrói, ensina, mostra o caminho da consciência de si mesmo. Freud fez isso, Jung e outros estudiosos também colaboram com isso, mas esses 3 personagens, eles são os responsáveis para o estudo da consciência, tomar consciência do nosso estado, do para quê, o para quê de todas as coisas. E assim nós vamos abrir mão dessa autoimagem supervalorizada do eu. Eu, não o outro. Eu, não nós. E abrindo a ideia para o nós vamos compreender a igualdade dos direitos do homem e da mulher. De que nós não precisamos nos sobrepor a ninguém para esconder a nossa própria fraqueza. Eu não preciso acusar alguém de fraco para esconder a minha fraqueza. Eu digo assim, olha, somos espíritos encarnados, com nossos limites e nossas dificuldades. Unamo-nos, como diz Jesus, para o cumprimento da tarefa que é nossa. Não é a tarefa do homem, a tarefa da mulher, a tarefa, o papel do homem na sociedade, o papel da mulher na sociedade, o nosso papel na sociedade.
E assim nós vamos resolver essa questão da igualdade dos direitos, né? Que foi Getúlio Vargas no Brasil que abriu uma oportunidade de voto, de emprego. Não sei se vocês lembram uma época que era SIC e que a mulher ela tinha que usar o SIC do homem, que a mulher não tinha voltado ainda, não tinha saído de dentro dela. Aquela mulher ontologicamente fechada no lar, cuidando da prole e com um potencial imenso, idêntico qual daquele, porque é espírito tanto quanto, é um ser inteligente tanto quanto, mas não tinha essa, porque a gente não deixa o outro fazer, porque o outro é sempre uma ameaça. O homem instinto, aquele lá no comecinho, que ainda não estudou Kardec profundamente, tudo para ele é uma ameaça. E os pesquisadores nos dizem que o cérebro humano ele está sempre em estresse, porque ele funciona ainda na fuga. Ele precisa estar pronto para correr, para fugir, porque tem medo. E quando perdemos o medo do outro, nós vamos ter uma igualdade de direitos. É muito triste a gente ver um decreto para que os salários sejam equiparados, pelo menos, né? Mas essa posição introvertida da mulher, graças a Deus, está mudando, porque o potencial está vindo como um espírito fortalecido para ele estar podendo fazer o que ele veio fazer na Terra, né? O que ele veio fazer na Terra. Não só a maternidade, que é maravilhosa, uma posição maravilhosa, mas o potencial de um espírito que já encarnou várias vezes. E se ele encarnou várias vezes, ele manifesta essa experiência ou no corpo macho, ou no corpo fêmea, ou na alma feminina, ou na alma masculina. O potencial é o mesmo, o aprendizado é o mesmo. Eu quero fechar essa fala com a questão 822A do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta para o Espírito: assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? O Espírito responde: dos direitos, sim. Das funções, não. Precisa que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupa-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. E Kardec, ele está dando uma base para Jung criar o tipo introvertido ou extrovertido. Mas o homem não é sempre extrovertido, ele introverte. E a mulher não é só introvertida, ela extroverte também. Porque nada é parado na natureza tudo é dinâmico e as coisas elas se contrapõem. Porque como o espírito não tem sexo, nós vimos ali na revista Espírita, ele pode encarnar ora num corpo macho, ora num corpo fêmea, sem que isso altere a sua destinação e diferentemente
do gosto ou da opção sexual, opção da vida sexual. Existe uma diferença muito grande entre opção sexual e sexualidade e espiritualidade. A opção é um livre-arbítrio de cada um. Não é porque o espírito encarna, por exemplo, 2, 3 vezes como feminino, e quando ele vai precisar, dentro da programação evolutiva dele, precisar nascer no macho para adquirir coisas do macho ou do masculino, como diz o Dr. André Luiz no capítulo Noções de Lar, do Nosso Lar, ele não vai fazer uma opção sexual dentro disso. Ela é diferente disso. É uma questão psicológica. A psicologia é da alma feminina. A fêmea é biológico. É esse encontro que nós precisamos compreender para o ajuste de desajustes do passado. Continuando, Kardec diz, o Espírito responde, desculpa. A lei humana, para ser equitativa, igual, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Isso aqui está em negrito, está diferente, porque Kardec, lógico, com a sabedoria dele e o conhecimento que ele tem da evolução da humanidade, ele sabe que um dia isso vai acontecer. Então ele escreve. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Simples, tão simples assim. Muito obrigado, meus irmãos, muita paz a todos. Graças a Deus.